E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Vitor e você está no canal Vitec Dev, onde aqui eu te ensino programação da maneira que eu gostaria de ter aprendido. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo aqui do nosso vídeo, que é explicar como funciona, de uma vez por todas, programação orientada a objeto. Um paradigma da programação aí que foi inventado para poder facilitar o desenvolvimento, né? E que, de início, é realmente um pouquinho complexo, assim, para você entender, mas depois que você entende, fica tudo muito simples, né? Então, beleza. Vamos entender primeiro o que é essa programação orientada a objeto. Então, ó, eu tenho aqui algumas definições que, quando a gente pesquisa na internet, né, é o que mostra pra gente. Então, mais ou menos assim. Programação orientada a objeto é um paradigma de programação que organiza o código em objetos, que são entidades que combinam dados, atributos e comportamentos, métodos, promovendo reutilização, modularidade e abstração. Aí você lê isso aqui e fala, porra, que é isso, né? Beleza, aí tem uma outra definição que é a mesma coisa, só que diferente. Programação orientada a objetos é um paradigma da programação baseado no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de campos, também conhecidos como atributos, e códigos na forma de procedimentos, também conhecidos como métodos. Então, como vocês podem ver, as definições vão estar ali basicamente iguais, né? Mas o que é isso, né? Então eu trouxe aqui uma explicação um pouco mais simples, né? Pra gente entender essa questão, fazendo aqui analogias, né? Analogia é sempre a melhor maneira de estar entendendo um conteúdo. Então, basicamente, galera, uma definição do que seria programação orientada a objetos é o ato de você trazer para o mundo virtual, né? Para o seu código, algo do mundo real, dividindo isso entre classes e objetos. Tá, mas mesmo assim não ficou claro, né? Então presta atenção. O que é uma classe, né? Quando a gente fala uma classe, pensa na classe como se ela fosse um molde de alguma coisa. Por exemplo, você vai fazer um cadastro de pessoas no seu site, né? Então pensa o seguinte, eu tenho ali várias pessoas, mas várias pessoas, ela tem, vamos supor, cada pessoa tem seu nome, cada pessoa tem sua idade, cada pessoa tem seu sexo, cada pessoa tem seu, enfim, data de nascimento, o que quer que seja. Então pensa que a classe é um molde, em que desse molde eu vou instanciar vários objetos. Então eu tenho várias pessoas com nomes diferentes, que são os objetos dessa classe. Por exemplo, eu tenho um objeto com o nome Marcos, é um objeto da classe pessoa, ele é uma pessoa, só que o nome dele é Marcos. Tem um outro objeto que é a Mariana, a Mariana também é uma pessoa, né? E por aí vai. Então, vamos partir para o código e vamos fazer isso aqui acontecer para a gente entender de uma maneira mais facilitada. Então, eu já tenho aqui um projetinho aberto, né? E eu vou utilizar o PHP para explicar porque com o PHP é mais simples de entender, né? Mas o conceito aqui você pode utilizar em qualquer linguagem de programação. O conceito, o paradigma é o mesmo, né? O que vai mudar ali é a sintaxe. Beleza? Então, eu posso até fazer um vídeo explicando essa mesma metodologia no Java, né? Então, mas de primeiro momento eu vou fazer aqui com o PHP, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma classe, ó, que eu vou chamar de pessoa. Esse mesmo que a gente usa de exemplo. Pessoa.php. E já um detalhe importante, né, da programação orientada a objeto é que toda classe ela começa com a letra maiúscula. É o chamado Pascal Case, né, que é a primeira letra maiúscula de cada palavra. A gente também tem o Camel Case, né, que é a primeira letra minúscula e as palavras seguintes com a letra maiúscula, né? Mas vamos lá. Então agora eu vou criar código PHP, né? Então para criar código PHP, eu coloco essa delimitação de código e crio o código PHP. Ah, e não podemos esquecer também que o PHP aqui, se você for fazer na sua casa, né, tem que estar instalado na sua máquina. Então, no último vídeo aqui do canal, fiz um vídeo explicando como você configura o seu ambiente PHP. Caso você não tenha configuração, dá uma olhadinha lá para você configurar e fazer certinho. Caso já esteja configurado, me acompanha aqui. Então agora eu vou criar uma class que eu vou chamar de pessoa. Então, essa aqui é a sintaxe do PHP. Eu quero criar uma classe chamada pessoa, certo? É o meu molde. Pensa o seguinte, ó. Vou até comentar aqui, ó. A classe é um molde, beleza? É um molde que eu vou tirar vários tipos de objetos, né? Beleza. Então, uma classe, ela é dividida em atributos e métodos, que a gente ouviu nas definições, né? São ali os atributos e os métodos. Então, o que são os atributos de uma classe? Atributo é o que uma classe tem. É o que essa classe tem. Então, o que a classe tem. Como assim? O que a classe tem? O que uma pessoa tem?
vamos definir o seguinte: uma pessoa, ela tem um nome, né? Uma pessoa tem um nome. Uma pessoa tem o que mais? Uma pessoa tem uma idade. Uma pessoa tem um sexo, né? Então, o que mais que a pessoa tem? Uma pessoa pode ter um e-mail, enfim, né? O CPF, o que eu quiser colocar que essa minha pessoa tem. E aí esse é o ato de você abstrair, né? É você trazer para o seu código o que diz respeito a ele. Então, no meu exemplo, eu vou supor que vai ser nome, idade e sexo, né? Só que, por exemplo, que ele deu um errinho aqui, né? Porque não é bem assim que funciona. Só estou dizendo o que essa pessoa vai ter. Mas eu também tenho que dizer qual que é a visibilidade desse atributo, tá? Então, a visibilidade, ela pode ser pública, privada ou protegida, certo? Então, vamos utilizar aqui, de primeiro momento, um atributo público, tá? O que não pode acontecer, beleza? Então, eu logo explico por que que não pode, mas vamos só para nesse primeiro momento a gente entender. Então, vamos botar aqui, ó, public nome, public idade e public sexo. Então, beleza, ó, eu acabei de criar os atributos da minha pessoa. Eu estou dizendo o que que essa pessoa tem. Ela tem um nome, idade e sexo. Beleza? Então, antes da gente partir para os métodos, né, que é o que essa pessoa faz, vamos instanciar um objeto dessa pessoa, vamos instanciar alguns objetos, né? Então aqui essa é a minha classe pessoa, né? Eu vou agora criar um outro documento, um outro código PHP que eu vou chamar de principal.php. Ele não vai ser uma classe, né? Então eu não preciso colocar com a letra maiúscula aqui. Não vai ser uma classe, ele vai ser só meu código de execução, onde eu vou de fato instanciar um objeto da classe pessoa. Então, código PHP aqui, vou dizer o seguinte: antes de eu instanciar um objeto da classe pessoa, né, eu tenho que chamar esse documento pessoa onde eu quero utilizar, né? Então, como eu vou utilizar aqui no principal, eu vou dizer que eu quero que esse documento, né, esse código, ele execute utilizando a classe pessoa. Então, eu vou utilizar aqui o código, ó, require once. Pode ser require ou include também, tá? Mas eu vou utilizar o require once, que eu tô dizendo o seguinte, ó. Essa página, ela só vai executar se o meu arquivo pessoa.php, ó, ele até identificou, tiver aqui. Então, ó, essa página só vai funcionar se a minha classe pessoa tiver aqui. Beleza? Então, como é que eu faço para instanciar, então, um objeto da classe pessoa? Então, no PHP é muito simples, ó. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de P1, pessoa 1. E essa variável pessoa 1, ela vai receber um new, vai ser uma nova pessoa. Olha lá. Vou ter vírgula no final, isso aqui tira. Então pronto, agora presta atenção no que aconteceu aqui. Essa variável, ela não é mais uma variável, agora é um novo objeto da classe pessoa. Então toda vez que você vê essa palavrinha new, né, já deve ter visto em algum momento, né, new. Então, quando você vê essa palavrinha new, tu tá dizendo o quê? Opa, agora isso aqui é um novo objeto daquela classe. Simples assim, galera. Então, ó, vou até anotar aqui, é um novo objeto. Novo objeto. Então, tá. A gente criou um objeto, a gente criou um molde, né? Então, essa pessoa aqui, ela automaticamente já vai ter um nome, idade e sexo. Só que, claro, eu tenho que definir isso, né? Então, eu coloquei aqui, ó, como público. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Ó, essa minha pessoa 1, como é que é a sintaxe do PHP? É uma simbologia assim, ó. Assim. Então, eu tô dizendo o seguinte, ó. Essa minha pessoa, ele já identificou. Opa, idade, nome e sexo, né? Então, qual vai ser o nome dessa pessoa? O nome dela vai receber... Vou colocar aqui, Vitor. Então, essa pessoa, essa P1 já tem um nome. Vamos seguir o mesmo padrão para os outros, ó. Então, além de ter o nome, qual que é a idade? Vou colocar aqui a idade, 27 anos. E qual vai ser o sexo? Então, P1, qual é o sexo dessa pessoa? Vou colocar aqui, ó. É M, para masculino, né? Geralmente é assim que a gente vê. Então, pronto, eu acabei de instanciar um objeto da classe pessoa. Eu acabei de instanciar o Vitor, que tem 27 anos, sexo masculino. Então, como é que eu faria para ver isso no meu código? Então, vamos usar uma coisa do PHP aqui, ó. Echo, né, o comando que imprime no PHP. Eu vou fazer um var dump, que eu consigo meio que detalhar uma variável, né? É isso que eu quero fazer, eu quero detalhar esse objeto aqui, detalhar essa pessoa. Então faz um var dump do meu P1, né? Que é a variável que o meu objeto de novo a pessoa. Então eu vou executar isso aqui no terminal, né? Então vou vir aqui no novo terminal,
Vou escrever php principal.php. Lembrando que tem que estar configurado o PHP no computador para ele funcionar, né? Então, olha lá, ó, eu tenho um objeto da classe pessoa, o nome é uma string Vitor, a idade é o número inteiro, 27, e o sexo é uma string de um caractere, M. Certo? Então, eu acabei de instanciar um objeto da classe pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar agora um outro objeto. Eu vou criar um P2, vai ser uma nova pessoa. Vai ser uma nova pessoa. Só que agora é uma outra pessoa, né? Não vai ser mais o Vitor. O Vitor é o P1, ó. Agora a pessoa 2. Vou até copiar aqui para facilitar o troco e a descida, ó. Eu vou dizer que a pessoa 2, nome, idade e sexo dela. Então a pessoa 2 vai ser a Maria. A idade da Maria vai ser 20 e o sexo da Maria é feminino. Então agora eu tenho dois objetos instanciados da mesma classe. Então eu tenho duas pessoas diferentes, certo? Então, se eu fizer aqui agora um vardamp, ó, da pessoa 2, né? Agora é a pessoa 2, ó, que é a Maria. Então bora ver o que acontece aqui. Dá um CLS para limpar. Então agora, ó, eu tenho um outro objeto, que é o nome Maria, a idade é 20 e o sexo feminino. Então, ó, vamos colocar aqui os dois juntos, um do ladinho do outro, né? Então, vou dar um duplicar aqui, ó. Dá só um eco aqui para ele quebrar uma linha, não ficar juntinho. Então, bora ver o que vai acontecer aqui. Agora eu tenho o objeto Maria, né? Eu mandei exibir primeiro, ó. Idade 20, sexo feminino. E eu também tenho o objeto Vitor, né? Ó, com o nome Vitor, idade 27 e masculino. E como vocês podem ver, eu posso criar vários objetos aqui, ó. A pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 1000, né? Então é assim que funciona. Eu vou criar um molde, que é uma classe, e desse molde eu vou extrair os objetos que eu quero. Quais são os objetos daquela classe. Beleza, galera? Então, isso aqui é o básico de orientação a objeto, certo? É o básico do básico aqui. Antes da gente finalizar esse vídeo, né, eu vou só mostrar o seguinte para vocês, ó. Lembra que eu falei que não pode ser público? Eu não posso deixar esses atributos públicos. Claro que isso não é um padrão, né, mas é um dos princípios da orientação, é o fato de você proteger o seu código, né? Eu não posso deixar que o usuário tenha acesso a isso aqui direto no código assim, certo? Por isso que a gente tem os métodos. Então, o que é um método? O método é o que essa classe faz. Então, o que essa classe faz? Vamos supor o seguinte, ó. Antes de eu dizer os métodos, vamos colocar os métodos que vão ser mais utilizados, ó. Eu não posso deixar isso aqui público. Não posso. Então eu vou colocar como privado. O que quer dizer quando eu coloco um atributo privado? Quer dizer que esse atributo só vai ser acessado dentro dessa classe. Agora, percebe que ele até ficou meio apagadinho, né? Já deu um erro no meu principal, ó. Por quê? Ele não está identificando essa propriedade de nome, porque agora ela está como privada. Então eu só posso acessar ela dentro dessa classe. Tá, mas então como é que eu faço para poder ir lá no meu código principal criar um novo objeto? Aí entram os métodos acessores e modificadores. Então aqui, ó, métodos acessores e modificadores, que são os getters e setters, né? Que a gente vê muito na programação orientada a objetos, principalmente em Java, né? Você vê lá get não sei o que, set não sei o que é exatamente isso. Você tá, quando eu dou um get, eu estou pegando o valor daquele atributo, e quando eu dou um set, eu estou enviando um novo valor para aquele atributo. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui no meu VS Code uma extensãozinha que ela se chama PHP Getters and Setters. PHP Getters e Setters. Lá. Não é esse. Eu tenho uma aqui instalada. Acho que é essa aqui, é do PHP 8. Não. Mas tá instalada aqui. Eu tenho uma extensão que tá instalada. Então agora eu vou criar esses métodos automaticamente, porque é uma coisa que sempre faz, né? Então, para, né, não perder muito tempo, ó, eu vou, por exemplo, pegar aqui a variável nome. Eu vou segurar o Alt, ó, vou selecionar a idade também e vou selecionar sexo, ó. Eu vou criar dessas três variáveis aqui, esses três atributos, né, os getters e setters. Então, botão direito, ó, insert PHP 8 getter e setter. Então, automaticamente, ó, ele já criou o get nome, que eu vou simplesmente retornar o nome que está nesse objeto, certo? E uma coisa que a gente sempre vê aqui na orientação ao objeto também, ó, é esse this. O que é esse this? Eu estou dizendo que vai ser eu estou acessando um método ou um atributo dentro da própria classe. Então, para eu acessar um método dentro da própria classe, ou um atributo, eu tenho que utilizar o this. Porque, ó, esse nome, ó, eu estou dizendo que é o meu nome aqui. Se não tiver o this, ele não entende.
Beleza? Ele não sabe que esse nome é esse nome, ó. Então, this é para referenciar um objeto ou um método dentro da própria classe. Beleza? Então, você vai ver muito isso aqui, ó. This é dessa classe o nome, dessa classe a idade, ó. Dessa classe o sexo e por aí vai. Então, percebam que eu tenho todos eles, eu tenho um get e um set, ó. Get nome, set nome, get idade, get sexo, set sexo. Justamente por isso, ó, quando eu dou um get, eu estou simplesmente pegando aquele valor, retorna qual que é o sexo dessa pessoa. E um set sexo, eu estou enviando um novo sexo. Então, presta atenção, agora está como privado. Como eu faria isso no meu código principal? Assim já não vai funcionar mais, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui, e eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, eu quero enviar um novo nome para essa pessoa, né? Não vai ser mais assim. Então agora, do meu P1, olha só, eu já tenho acesso aos métodos, acessores e modificadores, que estão tendo acesso ao atributo. Então, como assim? Eu quero enviar um nome, ó, set nome. Qual vai ser o nome que eu vou enviar? Vai ser aqui, Miguel, por exemplo. Ah, beleza, então tem um set nome, vamos botar aqui então um set idade e um set sexo. Então eu vou botar aqui a idade. O PHP ela não é fortemente tipado, né? Então ele já entende no momento que eu atribuo valor variável, diferente do Java, né? Eu teria que dizer se ia ser string, se ia ser inteiro, né? Mas beleza. Então, sexo, vamos colocar aqui feminino. Ponto e vírgula, né, no final da linha. Então, olha só. Agora eu enviei para o meu objeto pessoa 1 um nome, uma idade e um sexo. Se eu executar aqui, ó, o meu vardamp, vou comentar esse aqui e vou selecionar só o vardamp 1 aqui, ó, que é a pessoa 1, né? Então, olha lá, mesma coisa, ó. Eu tenho uma pessoa que o nome dela é Miguel. O nome, né? A idade, que é 25. O sexo, que é feminino. No caso aqui, masculino. Né? Então, beleza. Por que eu tenho esses métodos? Por que eu não acesso direto ao atributo? Porque isso não pode acontecer. Você não pode deixar o usuário, por assim dizer, ter acesso direto ao atributo. Vamos usar um exemplo que é o seguinte, ó. Imagina que você vai no mercado, né? Sua compra deu R$48. Aí você tem uma nota de 50. Você vai lá no caixa, coloca os seus 50 e pega seus R$2 de troco. Não é assim que funciona, né? Você tem um intermediador que faz isso. Você entrega para a pessoa que está no caixa, a pessoa vai lá, abre o caixa, coloca o dinheiro, pega o seu troco e te devolve. Então é basicamente a mesma analogia com isso aqui. Eu não posso deixar o usuário de fato colocar no atributo direto, né? Eu tenho que mandar ele acessar pelo método modificador, ou set ou get. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir aqui, ó, eu quero só imprimir o nome da pessoa 1. Então eu vou dar aqui, ó, echo, nome. Aí eu vou concatenar aqui, ó, com o meu... não, fazer melhor. Sim, senão vai ter muita sintaxe, né? Acho que não precisa disso agora. Então, da minha pessoa 1, eu quero que você pegue o nome, ó, get nome. Eu já inseri aqui o nome dela, né, ó. O nome dela, ó, enviei um nome que é Miguel. Então, vou até comentar esse vardamp aqui, ó. E se eu executar esse código, bora ver. Olha lá, ele imprimiu o Miguel. Por quê? Porque eu estou imprimindo o nome que eu queria aqui, ó. Certo? Eu enviei o nome pro atributo e agora eu estou pegando esse nome. Beleza, galera? Então agora só pra gente fechar, né, esse conhecimento, vamos ver agora quais são os métodos que uma pessoa pode fazer, né? A gente acabou de ver os métodos acessores e modificadores, getters e setters, que vai sempre existir, né? Agora bora ver os métodos que são da própria classe, né? O que é um método? É o que aquela classe faz. O atributo é o que ela tem e o método é o que ela faz. Então, ó, eu vou criar aqui os meus métodos. Então, por exemplo, vamos abstrair uma coisa bem simples, né? O que uma pessoa faz? No meu código aqui, eu vou dizer que uma pessoa ela faz aniversário, né? Então, basicamente, galera, o método ele é uma função, tá? É a mesma coisa. Só porque na programação orientada a objeto, uma função passa a se chamar método, beleza? Mas é a mesma função, ó. Então, aqui no PHP, public function, que eu vou chamar de fazer aniversário. E uma coisa importante, né, que o nome de uma função ela é no padrão camel case, ó. Então a primeira letra é minúscula e a primeira letra das próximas palavras é maiúscula. Então o que vai acontecer aqui, ó? Quando uma pessoa fazer aniversário, o que acontece quando a pessoa faz aniversário, né? Ela basicamente recebe mais um ano de vida, né? Então ela tem 25, fez aniversário, fica com 26. Não é basicamente isso? Então eu vou dizer que meu atributo idade vai receber mais um.
Então eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Eu posso dizer assim direto, ó. O meu this, ou seja, dessa classe, a minha idade vai receber mais um. Mais. Então, ó lá. Eu estou dizendo que o meu atributo idade vai receber mais um. Simples assim, né? Então, como é que isso aqui funciona no meu código principal, ó? Lá no meu código principal, eu tenho aqui, ó, já o Miguel, né? Ele tá com 25 anos. Então, eu vou fazer o Miguel fazer aniversário. Então, olha só. Eu vou chamar aqui o meu P1. O método, olha só, fazer aniversário. Pronto. Então, automaticamente, o Miguel que tem 25 vai ter 26. Bora ver essa diferença aqui no código, ó. Então, só para vocês verem como é uma questão legal aqui. Eu vou pegar aqui o meu vardamp de novo, para ficar mais fácil. E olha só, eu vou mandar exibir um vardamp da variável antes de fazer aniversário e um depois de fazer aniversário, né? Porque antes de fazer aniversário ele tem 25, mas depois que ele faz aniversário ele fica com 26, né? Então percebe que é uma sequência linear aí o código, né? Um código embaixo do outro. Então bora ver, se eu executar esse código aqui. Então agora, bora ver. O Miguel aqui, ele tá com a idade 25. Ele fez aniversário e olha lá, tá com 26 agora. Beleza? Então, para vocês entenderem que esses são os métodos. O que uma classe faz? Ah, eu poderia colocar muitas outras coisas, né? O que uma pessoa mais faz? Ah, faz aniversário. Posso colocar o que? A pessoa brinca. Enfim, né? É abstrair, é você trazer para o seu código o que ele precisa para funcionar. Beleza? Bom, então esse aqui é a introdução de orientação a objetos. Claro que tem muito mais do que isso, como método construtor. Nós temos ali herança, polimorfismo e dentre outros conceitos da orientação a objeto, mas esse aqui é a introdução, é basicamente como funciona objeto e classe. Você entendendo isso aqui, o restante fica muito mais simples, né? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui para fortalecer a criação de conteúdo, né? Se inscreva no canal caso não seja inscrito para receber aqui conteúdo de programação sempre. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, né? Que eu vou estar aí disposto a responder todas as dúvidas. E é isso, galera. Nos vemos então no nosso próximo vídeo.